Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Eu tenho que conferir aqui. Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra todos nós, né? Quintou no quintal, mais uma quinta-feira de loucura nacional e eu... Calma aí que eu tô fazendo aqui o checklist. Agora sim. E vamos... São quinta-feira de loucura nacional, E vamos agora falar das notícias do dia. Então a primeira notícia do dia é o seguinte: hoje será um dia muito importante, tá? Será uma... Hoje, para quem não sabe, hoje é uma data comemorativa. Hoje é dia 11 de agosto, tá? E assim, 11 de agosto ele tem duas coisas aí, né? A primeira é que dia 11 de agosto é o dia do estudante, tá? Então, é o dia do estudante. Deixa eu ver aqui. E esse dia do estudante é um dia que é marcante, não só por ser o dia 11 de agosto, ser o dia do estudante, mas também é um dia muito simbólico, porque há exatamente 45 anos atrás, para ser mais exato, em 11 de agosto de 1977, foi feita uma carta, tá, aos brasileiros, que foi redigida pelo jurista Goffredo da Silva Teles Júnior, repudiando o regime militar, né? E foi um prenúncio de um movimento, né? Um movimento que cresceu pela abertura política, né? Ocorreu cerca de quase 2 anos depois da morte de Vladimir Herzog, que gerou uma grande manifestação e uma grande comoção nacional, porque o que aconteceu? Ele foi preso, torturado e morto pela ditadura, e forjaram a cena do crime dizendo que ele se suicidou. Só que naquela ocasião, então, Rabino, eu esqueci o nome do Rabino, deixa eu só buscar aqui. Vladimir Herzog. Deixa eu ver aqui o que eu tava vendo aqui, né? O Vladimir Herzog. É o Henri Sobel, tá? O Rabino Henri Sobel, né? Que era porque o Vladimir Herzog era judeu, né? E ele não permitiu que o Vladimir Herzog fosse enterrado na ala do cemitério
israelita na ala dos suicidas, tá? Porque existe uma ala dentro do cemitério, né, israelita do Butantã, de que existe uma ala dentro de cemitérios israelitas destinadas a suicidas. E aí não aconteceu isso. Então esse período de abertura gerou aí um processo, né? E um desses capítulos foi essa carta aos brasileiros em 1977. 45 anos depois, hoje, dia 11 de agosto de 2022, temos uma nova carta, né? Eu já anunciei site para o pessoal fazer adesão, já tem mais de 800 mil pessoas que foram, que assinaram, né? E vai ser a divulgação oficial da Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia. E essa carta tem muita coisa, que além das adesões, vai haver manifestações no dia às 5 da tarde, no Vão Livre do MASP. Vão se reunir pessoas, parece que o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento político, partidos políticos e os caramba quatro estarão todos fazendo manifestações pelo Brasil inteiro, não só em São Paulo, vai ter manifestação no Rio, em Brasília, nas principais capitais e diversas cidades do Brasil inteiro, a favor da democracia. Então, nós temos aí pode ser um grande ato. E esse grande ato pode significar aí adequadamente uma grande mudança, porque porque isso vai acordar muita gente que acha que não, tá tudo tranquilo. Acredito que muita gente vai entender que nós temos um problema muito sério de que nós estamos diante de um déspota que está no poder e que ele não vai medir esforços, ele está quebrando o país, ele está gerando uma herança maldita para o seu sucessor, mesmo que seja ele. Então esse topa tudo por poder tem que acabar, né? Então nós vamos aí à luta. Infelizmente eu não vou poder estar presente, né? Porque eu tenho outros compromissos de trabalho, mas quem puder ir, vá, faz coro, porque é muito importante defender o direito da gente poder discutir o Brasil. Discutir o Brasil, a democracia é o direito do brasileiro discutir o Brasil. Entendeu? E a gente tem que exercer esse direito. E é isso aí, tá bom? Seguindo aqui a canção, tá? Nossa, essa notícia de ontem falou assim, nossa senhora. Um golpe de família, por assim dizer. A filha foi presa por aplicar golpes milionários na própria mãe. Envolveu desvio de dinheiro. Esse golpe foi o seguinte: ela pegava, contratava um pessoalzinho que era médium, alguma coisa assim, né? E pegava dinheiro da mãe dela. Pegava dinheiro. Enganava, pedia dinheiro, para fazer alguns trabalhos, umas coisas assim, e roubava dinheiro. E roubou quadros valiosíssimos. O pessoal estava falando aqui que o quadro mais barato, o quadro de menor valor que foi roubado, né, foi de 150 mil reais. A maioria dos quadros que foram roubados foram na casa do 1 milhão.
milhão de reais, né? Então o golpe deu mais de 700 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, cara. É dinheiro para dar com pau, cara. É um dinheiro que a grande maioria dos brasileiros não conseguia levar a vida inteira para ganhar esse dinheiro, né? A polícia foi lá prender os quadros roubados, só que do jeito deles. Deu até polêmica, porque os caras colocaram os quadros como se tivesse botando ripa no caminhão de mudança, colocaram dentro de um carro, de um porta-malas de um carro, sem nenhum cuidado, sem nenhuma precaução, entendeu? Essa imagem correu o mundo e assim, gente, é aquela história, né? Existe uma coisa que eu acho que eu vi um texto, mas isso faz muito tempo. Isso na época que nem existia internet. Ele dizia assim que se você não sabe o que está mexendo, não mexe, né? Então assim, umas coisas assim que não tem lógica, né? E esse caso é tão escabroso, né? A própria filha enganando a mãe, gente, tá? Meu, mas vai ter gente que vai se justificar fala assim, que a mãe é uma pessoa de péssimo caráter, né? Mas, quer dizer, eu tô fazendo uma hipótese, tá? Não, não tô questionando a idoneidade da mãe dessa moça, né? Mas se ela foi passada para trás, essa senhora foi passada para trás, então a gente pode entender que realmente a questão do caráter ficou do outro lado, né? É complicado demais e não se falava de outra coisa na internet ontem, quer dizer. Seguindo aqui a canção, gente, houve uma notícia aqui que eu acabei de saber aqui, mas na verdade estava acontecendo há algum tempo, mas agora que teve repercussão. O deputado federal Davi Miranda, ele está internado em estado grave, né, na UTI. Disseram que ele teve uma pequena melhora, mas ainda está mal. Ele teve dores abdominais. Ele iria no domingo participar da parada LGBT se eu não me engano, acho que de Niterói, né? Foi participar, né? Porque parada LGBT a gente pensa que é só festa. Na verdade, ela é um momento que tem muita militância política, né? E é muito importante isso, porque a gente vê, nós, da comunidade LGBTQIA+, tivemos muito mesmo os nossos direitos ameaçados. E nesse período que está tão... as pessoas, esses ressentidos, estão tão empoderados, né? A gente vê que os nossos direitos estão cada vez mais sob ameaça, né? E aí o que acontece, né? Eu lembro do Davi Miranda pelo fato do seguinte, né? Ele é esposo do Glenn Greenwald, e um dos pontos que eu posso passar aqui é que o Davi Miranda ele foi suplente. Ele assumiu a vaga de Jean Willis, que foi eleito, né, deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas que teve que pedir asilo político porque foi ameaçado, né? Ameaçado de morte, né? E por conta desse bolsonarismo, essa perseguição, né? Terrível, né? Que vem acontecendo. Então a gente...
E o David foi um deputado muito atuante. Ele, não sei se ele estava no PT ou no PSOL. E saiu, acho que ele estava no PSOL e saiu e foi pro PDT. Tanto é que ele fala, ele tem uma declaração dizendo que o Ciro é uma pessoa mais capacitada para ser presidente do Brasil. Eu discordo, né? Mas é o que eu havia dito, acho que não, eu acho que a mesma coisa que se aplica, a minha opinião, em relação ao Chavoso da USP, se aplica ao Davi Miranda. Eu não posso não concordar, mas eu aceito a opinião do outro, né? É diferente do bolsonarista. Se eu falo assim, ó, vou votar no Lula, o cara vai querer bater, né? Porque realmente o negócio, o pensamento dessas pessoas é justamente esse. É o da eliminação do outro, né? E na verdade a gente tem que conviver com as diferenças, porque isso é que que faz a diferença. Eu acho que dá discurso, como eu achei até engraçado que tem aquela história. Eu lembro daquela piada eu sempre lembro daquela coisa engraçada do Chaves, né? Da sketch do Chaves, que a Chiquinha falou assim: contrário da discussão nasce a luz, né? E essa é a luz que a gente quer, né? A gente faz a discussão com quem se propõe a fazer o debate. Eu acho que é isso que a política ela funciona, porque cada um tem um ponto de vista. O objetivo de todo debate é sempre buscar um entendimento, um consenso. E pessoas como o Davi Miranda são importantes para esse processo. A gente tem, todos nós que temos um pensamento político, nós temos nossas divergências de opinião, porque são pontos de vista, e pontos de vista são visões a partir de um ponto, né? Ponto de vista. Mas que nós temos o entendimento de fazer uma construção dentro dos princípios democráticos, né? É isso. Então, melhoras pro Davi Miranda, que o David, né? Acho que é David Miranda, né? David Miranda, que ele possa se recuperar, que essa parte também descubro o que ele tem, porque não disseram que ele tem, só tenho... aparentemente pode parecer uma apendicite, mas não sabe o que é. Então, e não vamos entrar muito em detalhe. O que a gente torce é que ele saia dessa situação de UTI, se recupere e fique bom para poder a gente contar com ele no Congresso Nacional o ano que vem. Esperamos que sim. Seguindo aqui a canção. Na verdade, esse ponto aqui, eu vou falar sobre esse caso, esse fato, mas eu vou expandir um pouco mais o leque, tá? Porque o que eu vou falar aqui não é apenas sobre uma decisão de uma empresa. É de um modelo de negócio que está começando a tomar uma tônica maior dentro do universo do streaming, né? Que é o planos de streaming baratos, mas com propaganda, tá? E o Disney Plus, que é a rede de streaming da Disney, da Disney, né? Anunciou que vai ter um plano com propaganda nos Estados Unidos, tá? Esse modelo de o freemium, né? O modelo freemium ou modelo
de uma assinatura light, uma assinatura mais leve com propaganda, um custo mais baixo, mas com propaganda, é uma coisa que já está começando a ter corpo, né? É uma coisa que está começando a ter corpo dentro dos universos de streaming. Qual foi o sinal de alerta? O sinal de alerta foi justamente o Netflix. A Netflix, no último ano, teve uma perda grande de assinantes. E a Netflix está cogitando esse modelo de criar um plano de assinatura mais barato com um plano de assinatura mais barato com propaganda, tá? Com anúncios, tá? E esse ponto eu gosto de tratar disso porque existem dois vieses aqui, né? O primeiro viés, né, dessa questão de usar propaganda para baratear o custo, né? O primeiro viés é que nós já estamos mídia social, YouTube, até mesmo os sites abertos, né? Por exemplo, o Globoplay, você tem uma parte que é aberta ao público, se todo mundo assiste, mas que você tem que ir obrigado a assistir uma ou duas propagandas para poder assistir o conteúdo, né? Então, por um lado, nós já estamos começando a ter um processo hoje de poluição visual digital. Porque hoje, tanto é que eu estava vendo muitos colegas aqui falando assim, putz, eu já tô de saco cheio do Instagram porque eu tô aqui olhando os stories dos meus amigos, aparece uma ou duas ou três propagandas em sequência, né? Eu tô olhando lá a linha do tempo, aparece no meio das fotos dos meus amigos, da linha do tempo, uma ou duas ou três propagandas. No Twitter, a mesma coisa. E nas outras mídias sociais também. Então, o que está acontecendo? Primeiro, nós temos aí um processo de barateamento dos custos de publicidade. Hoje, antigamente, né, uns 10, 20 anos atrás, para você fazer publicidade em qualquer meio, você tinha que ter um desembolso muito alto. Porque tinha um ponto que era a questão de foco, né? Os meios de comunicação, né, de propaganda, eram meios de comunicação de massa, então o público que assistia aquela propaganda era um público muito ampliado, e aí por ser um público muito ampliado, havia esse custo que era bastante elevado, tá? Só que, né? O que a gente vê aqui hoje, né? Como agora você tem mecanismos dentro das mídias sociais que trazem uma certa identificação, mesmo que a gente chama de anonimizada, de você, ou seja, você passa a ser o produto. As propagandas digitais passaram a ter um foco mais específico. Então você tem uma estrutura ali e aí o custo, né, para poder fazer esse processo é mais barato. E aí é menos pessoas e aí tudo fica mais específico.
E aí é que está o ponto que faz com que hoje você tenha uma banalização da publicidade digital. E isso é preocupante, tá? Você, por exemplo, você está vendo as propagandas dos status que você vê lá na mídia social, às vezes, por exemplo, não tem um critério muito claro, né? Não tem um filtro, né? Então, às vezes, você tem algumas coisas que não faz o menor sentido você assistir. E fora que das coisas que eu vi muito, né, foi aquela história desse site Brasil Paralelo, que está utilizando, inclusive, a pauta, sites e vídeos e outras coisas de campos ideológicos divergentes deles para poder fazer o contraponto por meio de propaganda, né? E isso é muito, eu considero extremamente preocupante, porque ainda o dinheiro está dando as cartas, tá? E há uma estrutura para isso. As fake news, elas estão trabalhando em cima disso. Elas se alimentam de publicidade. Elas são alimentadas por meio de publicidade, que são pagas por empresas. Muitas vezes essas empresas pagam mesmo esses caras para poder fazer esse tipo de publicidade. Tem N questões aí que são muito importantes da gente colocar. E aí, gente, o que eu digo para vocês de uma forma bem clara. Para quem é usuário, esse tipo de coisa é um problema, porque as pessoas estão combatendo isso. Estão combatendo isso, né? Estão pagando para poder não ter essa questão de propaganda. Mas se essa condição aumentar, vai ter que subir esse sarrafo. Então as pessoas vão continuar pagando e tendo propaganda. Então nós temos um problema sério aí. Bem, quinto no quintal, né? Mais uma quinta-feira de loucura nacional. E assim, eu fico pensando assim, como é que a gente vai buscar uma coisa para poder mudar a vida da gente? A gente eu gosto muito de falar dessa questão das rédeas do destino, né? As rédeas do destino. Será que a gente está realmente com as rédeas do nosso destino? Às vezes são coisinhas simples, tipo o seu horário, o dinheiro que entra e sai da sua conta, os compromissos que você tem, as coisas que você constrói, que você muda, que você faz, né? E aí, gente, o que a gente precisa deixar bem claro, né, sobre sobre a vida. Pequenos detalhes que a gente vai controlando fazem a diferença. É que nem o grão de areia, né? Ele é muito pequeno, mas
conforme você vai colocando mais grãos e mais grãos e mais grãos, ele vai formando algo muito grande, muito denso, muito sólido. E então as grandes vitórias, elas são construídas no dia a dia, e essas coisas são construídas no dia a dia conforme você vai acrescentando, colocando as pequenas coisas na sua devida ordem, do jeito certo. Então, gente, sem mais delongas, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, sextou, tá? Só que ao sextou, vou ficar um tempinho fora do ar, fora de área, tá? Por conta da campanha eleitoral. E eu espero voltar em outubro com muita alegria, com muita coisa boa na bagagem, porque vai ser uma jornada e nós vamos fazer dias maravilhosos aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, até amanhã, sexta-feira, mais um episódio de Bom Dia Pra Quem. Um beijo, tchau, tchau! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.